Beleza? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 3 pontos principais aí de correção que a gente pode fazer no Pistol. Mas antes de falar um pouquinho, né, sobre diretamente dessas principais, eu vou falar um pouquinho do contexto do Pistol. Então, de como o Pistol é construído, para a gente conseguir depois pensar em como toda essa construção vai ajudar você a identificar esses 3 pontos de correção, tá? Porque normalmente esses pontos de correção, eles são diretamente ligados a algum déficit que o seu aluno pode ter, tá? Então, por exemplo, às vezes uma falta de mobilidade vai causar um pontinho de correção lá que você vai ter que ajudar o seu aluno no final, beleza? Então, vamos entender alguns fatores importantes para a execução do Pistol primeiro. O Pistol os alunos podem cometer alguns erros nesse movimento do Pistol que está ligado ou à falta de mobilidade, falta de força ou equilíbrio. Então, esses 3 pontos vão ser essenciais para o seu aluno conseguir fazer o movimento de Pistol, ok? Só colocar aqui rapidinho, galera. Pronto. Então, é importantíssimo o seu aluno conseguir ter uma mobilidade para fazer esse movimento, tanto força, às vezes é falta de força do seu aluno, e às vezes é equilíbrio, tá? Então, eu vou passar cada pontinho deles, como identificar e como ajudar o seu aluno nesse período aí. Então, na parte de mobilidade, normalmente, se o aluno não tiver mobilidade de cadeia posterior, né, então, ele vai ter muita dificuldade em fazer o movimento do Pistol. Como que eu vou identificar do meu aluno se é realmente um problema de encurtamento, né, se o problema está na mobilidade? Porque meu aluno não consegue fazer por conta da mobilidade. Como que eu vou identificar isso no meu aluno? Eu vou identificar se ele agacha, né, quando ele está fazendo o movimento unilateral. O movimento do Pistol nada mais é do que um agachamento unilateral. Então, a pessoa pode falar, mas o meu aluno agacha muito bem no agachamento air squat normal. Então, o agachamento livre ele faz muito bem, só que a hora que ele faz o Pistol, ele tira o calcanhar do chão. Isso está dizendo que ele tem algum problema de mobilidade de tornozelo, por exemplo. Então, é esse tipo de movimento que acaba acontecendo. Percebe que o calcanhar da pessoa começa a sair um pouquinho do chão. Então, às vezes ela nem consegue chegar a quebrar a paralela porque o calcanhar dela sai, tá? Então, isso dá para você identificar. Beleza, se o meu aluno está tirando o calcanhar do chão, é porque ele precisa trabalhar a mobilidade posterior dele. Ok. Às vezes, ele até continua com o calcanhar no chão, mas ele começa o agachamento pelo joelho. O que acontece? O agachamento unilateral tem o mesmo princípio do agachamento livre. O agachamento livre, a gente não começa o agachamento pelo quadril e depois pelo joelho? É a mesma coisa. Então, na hora do Pistol, eu também tenho que começar pelo quadril e depois o joelho. Se o seu aluno começar o movimento pelo joelho, também é bem provável que ele seja encurtado de posterior. Então, o exemplo seria isso daqui, ó. Ele querer fazer o movimento só pelo joelho. Aí, óbvio, ele não vai conseguir descer muito. Fora que ele está colocando uma pressão muito grande em cima do joelho dele. Então, ele não vai conseguir mesmo. Então, se eu perceber que meu aluno está jogando o joelho para frente e o quadril não está indo para trás, isso também pode ser identificado como uma falta de mobilidade aí de posterior. E não conseguir quebrar a paralela. Às vezes o aluno consegue manter o calcanhar no chão, ele consegue jogar o quadril dele para trás, só que ele não consegue descer mais do que isso, por exemplo, com o calcanhar e com o joelho e quadril em posições inversas. Ele não consegue descer muito. Então, isso também quer dizer que se ele começar a descer mais do que isso, provavelmente o calcanhar dele vai sair. Então, se o seu aluno está cometendo um desses 3 erros, né, a gente vai ajudar ele a ganhar uma mobilidade.
Então eu vou trabalhar mobilidade de tornozelo e posterior. Pode ser aquele ankle walk, pode ser feito aqui no rack também. Então, calcanhar apoiadinho lá no chão, pé no rack e aproxima o quadril da parede ou do rack. Certo? Isso vai ajudar o seu aluno a ir ganhando uma mobilidade de posterior, ok? Também tem outro que a gente pode fazer usando um elástico. Então, a gente vai amarrar o elástico lá no rack, passar o elástico por dentro, e aí a gente vai vestir o elástico, deixar ele bem na articulação lá do tornozelo, um pouquinho para cima da língua do tênis. E aí a gente vai pedir para o nosso aluno projetar o joelho para frente, só que sem deixar o calcanhar sair. Então, ajoelhado, projeta o máximo que conseguir lá para frente. Tá vendo? O meu joelho até passa da linha do meu pé. Então, vai e volta. Só que não pode tirar o calcanhar, tá bom? Então, esse também pode ajudar o seu aluno, esse tipo de mobilidade. Closet squat. O closet squat é um agachamento, só que ele é feito com o pé bem coladinho no outro. E mesma coisa, quadril começa lá para trás, joelho para frente, e aí eu vou agachar o máximo que eu conseguir, sem tirar o calcanhar do chão. Então, junta, sem tirar o calcanhar do chão, sobe. Então, esse alongamento também vai ajudar o seu aluno. Ah, Nath, mas não é unilateral? É, mas se o seu aluno conseguir, provavelmente, se ele não consegue agachar sem tirar o calcanhar, quando você quiser fazer essa mobilidade unilateral, ele também não vai conseguir. Então, estando com os dois pés, já dá mais equilíbrio, tá bom? Ok, fechamento, que é aquele clássico da gente pegar lá no pé. Então, junta as duas pernas, mantém o joelho do seu aluno bem estendido e tenta deixar a mão dele o mais próximo do pé. Isso vai alongar bastante o posterior dele e ele vai conseguir ir melhorando o movimento aos poucos. Mobilidade a gente não ganha da noite para o dia, assim como eu já falei para vocês. Não é, hoje eu trabalhei mobilidade, amanhã eu vou estar fazendo pistol. É totalmente, né, processo de um pouquinho por vez. A gente vai, e outra, a gente só vai ganhar se fizer sempre. Não adianta fazer uma vez na semana e achar que, beleza, vou ser a próxima pessoa que vou entrar na caixa lá de tão flexível. Então não adianta a gente ficar pensando sempre, uma vez na semana. Então eu tenho que trabalhar sempre. Pensa que são coisas que são rápidas. Então se você conseguir trabalhar isso no seu aluno, vai ajudar. E o último é que a gente flexione a perna de trás, estenda a perna da frente e tente alongar essa perna da frente o máximo que conseguir. Então, eu vou indo com essa perna lá para frente, apoio a mão lá no chão, o máximo que conseguir deixar a testa próximo da perna, tá? Então, pessoas bem flexíveis vão conseguir e pessoas que não têm mobilidade, vai ser muito difícil já dele conseguir encostar a mão no chão, mas força o máximo que conseguir lá. Beleza? Então, essas são as mobilidades que a gente pode fazer para ajudar o nosso aluno. Mas isso são as mobilidades, então a gente vai ajudando ele no dia a dia e nesses movimentos aí. Ótimo. E na hora de adaptar, meu aluno tira o calcanhar toda hora. Como que eu vou adaptar o pistol para ele? Pode parecer que quase não ajuda, mas só esse degrau da anilha já vai ajudar muito o seu aluno que tem esse tipo de problema. Cuidado, não deixe ele acostumar para o resto da vida com a anilha lá e não continua trabalhando a mobilidade dele. É uma coisa, vai seguindo junto com a outra. Porque agora eu consigo fazer assim, com calcanhar na anilha, eu não preciso mais trabalhar a mobilidade. Não, pelo contrário, tem que trabalhar mais para conseguir tirar a anilha daqui a pouco, tá bom? Então, adaptação, coloca o calcanhar lá na anilha, o pé lá para frente, desce e volta. Vai perceber que vai ficar bem mais fácil para o seu aluno.
Óbvio, não pode ser uma anilha muito grossa, então essa anilha, né, de 5 quilos ou de 10 libras é o suficiente. Se está muito fácil para o seu aluno, um colchonete, coloca um colchonetezinho. Tem gente que só de colocar a sapatilha de LPO que tem um saltinho lá atrás, já consegue fazer pistol, né? Mas não entra na zona de conforto de, ah, não, meu pistol só sai, né? O aluno vai falar, meu pistol sai, mas ele sai de sapatilha. Tá, isso é ótimo num campeonato, por exemplo, que eu preciso fazer um movimento naquela hora, eu não tenho tempo para adaptar. Então, beleza, mas continua trabalhando sua mobilidade, tá bom? Então, terminamos a parte de mobilidade. A parte de força. Então, como que eu vou ajudar esse meu aluno nessa parte de força? É comum a gente ver alunos que conseguem carregar até às vezes 2 vezes o seu peso corporal num back squat, por exemplo, no agachamento, né, lá com a barra nas costas, consegue agachar com o dobro do seu peso corporal. E na hora de fazer um pistol não consegue. Aí você vai falar, nossa, mas então se o cara consegue agachar com 2 vezes o peso corporal, como que não consegue fazer um pistol com peso corporal? Né? São intenções diferentes, né? São forças diferentes. A força do pistol é uma força específica e unilateral. Então, só às vezes da pessoa não ter tanta mobilidade, ela tem mobilidade para agachar, né, com os 2 pés e com a barra. Mas quando ele tem que projetar todo o peso do corpo dele para um lado só, isso vai ficar muito difícil, se ele tiver um pouquinho de mobilidade a menos, tá? Mesma coisa, um pouquinho de equilíbrio a mais também, né? Você precisa de mais equilíbrio para agachar com uma perna só. Então, isso vai influenciar na força aí. Como que eu posso ajudar nesses movimentos? Ah, se eu estou identificando que meu aluno é forte, ele consegue carregar até 2 vezes o peso corporal no back squat, por exemplo, e não sai o pistol dele. Identifica se não é a parte lá de mobilidade. Não, Nath, mobilidade de tornozelo dele é ótima, posterior, ok. Então, às vezes, ele não tem a força específica do movimento. É aquela história que eu falo, às vezes tem forças que a gente tem um tipo de força e não tem o outro. Então, a gente vai fazer o lunge. O lunge vai ajudar muito o seu aluno que tem essa dificuldade em agachar com uma perna só. Só que não é aquele lunge normal. A gente vai fazer o movimento como se eu quisesse encostar só o joelho lá no chão. Nas primeiras vezes, o seu aluno vai ter muita dificuldade, então ele pode tocar um pouquinho a ponta do pé no chão, mas o ideal é que só encoste o joelho. Então, pode deixar um webmat ou um colchonete só para não machucar o joelho na hora que encostar no chão, se não tiver força para controlar também. E aí, a gente vai fazer, ó, encosta e volta. Pode parecer fácil, para mim que já faço pistol e não tenho essa dificuldade. Já sei a força certa para eu usar no pistol e tenho equilíbrio e mobilidade. Mas você vai ver que quando você passar esse estímulo para o seu aluno, talvez ele tenha muita dificuldade e tenha que encostar o pé lá para subir. Então, faz ele fazer a força pelo menos na hora de descer. Não conseguiu subir, apoia o pé no chão e sobe. Mas, aos poucos, a gente vai melhorando isso. Pode ir aumentando também a distância. Então, com um webmat só, meu aluno não conseguiu. Coloca 2 webmats, coloca uma anilha embaixo do webmat, vai deixando um pouquinho mais alto, para ele percebendo até onde ele tem a força, ok? Porque o ideal é a gente encostar o joelho no chão, porque aí a gente já quebrou a paralela. Vou falar um pouquinho sobre isso nos próximos aí, para vocês entenderem o que é quebrar essa paralela, ok? Então, esse é um dos estímulos que a gente pode fazer quando a pessoa não tem muita força específica para o pistol, ou com a ajuda de um elástico. Então, a gente vai pendurar um elástico lá na barra, vai segurar com uma das mãos, tanto faz, tá? Pode ser a mesma da perna ou o contrário, isso vai muito do aluno, ok? Então, a gente vai falar para o aluno segurar lá no elástico e fazer o movimento do pistol. Então, ele vai deixar uma perna livre, vai jogar o quadril lá para trás, joelho para frente, sem tirar o calcanhar, e vai subir. Percebeu que quando eu cheguei lá no final, eu ajudei com o braço? Então, aos poucos, vai ajudando menos com o braço e a pessoa vai fazendo mais força com a perna. Mesma coisa, para mim fazendo agora,
pode parecer fácil para você, às vezes, professor que tem facilidade, beleza. O problema é que, às vezes, o aluno já tem medo, tem falta de confiança na hora de agachar. Então, ele só agacha um pouquinho, tá? Mas isso vai melhorando. Mesmo ali, o aluno conseguiu descer tudo, só que o calcanhar dele saiu. Então, vamos trabalhar a mobilidade dele primeiro, para depois a gente conseguir melhorar essa parte de força. Porque, às vezes, só melhorando a mobilidade dele de tornozelo, ele já consegue fazer. O problema não era a força, o problema era a mobilidade. Tá bom? Então, como que a gente pode adaptar nesse sentido? Então, se meu aluno ele tem mobilidade, mas o que ele não tem para executar o movimento do pistol é a força específica. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou fazer aquela adaptação que o aluno coloca o pé lá atrás do tornozelo, sem encostar no chão o pé, tá? Então, ele vai colocar o pé atrás, a pontinha do pé. Então, ó, a pontinha do pé lá atrás do tornozelo. E aí vai fazer o agachamento. Porque esse educativo vai ajudar o seu aluno que não tem força para agachar unilateral. Porque ele pode parecer para ele que ele está agachando com uma perna só. Mas, na verdade, ele está usando as duas. Tá? Muito menos essa do que a que está no chão, mas ainda assim ele está usando. É aquela mesma história do seu aluno que pendura na barra, com um braço só, segura aqui no outro, puxa e fala que está fazendo flexão de braço com um braço só. Ele não está fazendo flexão de braço com um braço só, ele está fazendo com os dois braços. Né? Ele está segurando, ele tem o apoio de um braço, mas ele está fazendo a força com os dois. Aqui é a mesma coisa. Então, ele tem o apoio de uma perna, mas ele está fazendo força com as duas. Óbvio que muito mais força com o pé que está em apoio, mas isso vai ajudando ele a pegar o equilíbrio e principalmente ganhar força, ok? Mas, importante, sempre quebrando a paralela. Já vão entender o que é isso daqui a pouco. Ok, por último, o que a gente precisa aí para executar um pistol de forma ok. A falta de equilíbrio está muito ligada à falta de flexibilidade, tá? Então, se eu não tenho flexibilidade, né, mobilidade articular, para conseguir fazer, né, o movimento livre, eu vou ter pouco equilíbrio. Então, trabalhando a mobilidade, eu também vou melhorar o meu equilíbrio lá. Então, o que eu posso ir fazendo se eu já estou trabalhando minha mobilidade e mesmo assim não está me ajudando? Eu posso ter algum problema, às vezes, de labirintite, tem aluno que tem labirintite, então, para ele é ainda mais difícil se manter equilibrado. Trabalhar exercícios de propriocepção. Então, Nath, como assim? Vou ter que pegar lá a bola de pilates, o buzu e vou ter que ficar equilibrando meu aluno lá? Não, muito menos do que isso, na verdade. Tá? A gente pode pegar um webmat, por exemplo, né? Pega um webmat e deixa o aluno lá descalço em cima do webmat e faz ele fazer equilíbrio em um pé só. É muito bobo, né? Você fala assim, mas isso daí é fácil. Para quem tem problema de equilíbrio, só isso daqui, só de você ficar um pé só, equilibrado, parado, já vai ser muito difícil, tá? Então, meu aluno não está nesse grau de dificuldade, então a gente vai deixar um pouco mais difícil, a gente vai fazer movimento, né, de inclinar o tronco, de movimentar a perna. Pode parecer que é bobo, mas isso vai ajudar seu aluno. Ele vai entender em que posição o pé dele tem que ficar para conseguir mais equilíbrio, tá bom? Então, fora isso, a gente pode fazer stiffs unilaterais. No que isso vai me ajudar? Pode ser feito exatamente aqui, já com o webmat, ou não. No que isso vai ajudar? Vai me ajudar também na força lá que a gente falou antes, pode ser com sobrecarga, ou entender como o meu corpo acha o eixo em um pé só. Tá? Então, beleza, o peso tem que estar mais ou menos aqui. Eu vou entendendo aonde está o eixo do meu corpo, tá bom? Então, o stiff unilateral, né, que é esse que a gente faz uma semiflexãozinha de joelho, vai e volta.
né? Vai até onde conseguir o seu aluno aí. Beleza. E saltos com mudança de direção. Bobo também, né? Mas esse exercício aí nem vai ajudar. Engano seu, vai ajudar muito o seu aluno que tem dificuldade em equilíbrio. Então, manda ele parar, salta e manda ele parar. Para frente, em lateral, manda ele parar. Para trás, a mesma coisa. Então, parece bobo esse tipo de exercício, né? Trabalhar exercício de propriocepção não é só ficar lá naquela pranchinha, né? Hoje em dia está muito na moda, né? Colocar aquele rolo embaixo e a pranchinha em cima e ficar, né, tentando se equilibrar como alguns skatistas, alguns profissionais de surf fazem. Isso é também? Sim, mas não é só isso, tá? Então, ou ficar só em pé no buzu, enfim. Você tem que, a gente tem que pensar com o que a gente tem dentro de uma área de boxe, por exemplo. Se você está numa academia que tem o buzu, ótimo, tudo bem usar. Mas dentro de um box, dificilmente vai ter uma bola, um buzu aí para você, de pilates para você usar. Então, coisa simples, a gente consegue resolver o problema do nosso aluno aí, ok? E como que eu vou adaptar para esse meu aluno que tem dificuldade, né, na questão de equilíbrio? Lá na hora de passar a técnica, como que eu vou adaptar para ele? Qual que vai ser uma adaptação mais próximo do real? Meu aluno tem mobilidade, meu aluno tem força, mas toda vez que ele sobe, ele desequilibra, né? Então, eu vou fazer também com a ajuda de um hack. Posso ficar de frente ou de lado, porque é só para me equilibrar. Contrário do exercício de força, que às vezes eu vou ajudar com a mão para puxar. Não, aqui é só para me equilibrar, se o problema for só de equilíbrio. Tá? Então, por exemplo, estou aqui. Comecei a desequilibrar. Beleza, eu vou apoiar no hack. Tá? Então, é só para o seu aluno e ter uma segurança que alguma coisa ele pode agarrar se precisar. Aquele do elástico também ajuda, só que às vezes ele vai fazer uma força desnecessária, que ele nem está precisando, compensando a força no braço, do que fazer a força lá que precisava fazer na perna. Tá? Então, esse tipo de adaptação também já vai ser o suficiente para o seu aluno, percebeu? Ficou desafiador para todo mundo, porque a gente conseguiu direcionar a adaptação para cada um. Um porque tinha pouca mobilidade, o outro porque tinha pouca força, e o outro porque tinha pouco equilíbrio. Então, a gente conseguiu direcionar. Se eu usar o educativo, né? O educativo não, a adaptação, esse último, que era só para quem não tem muito equilíbrio, mas tem força e mobilidade, para uma pessoa que não tem força, não vai adiantar. Para uma pessoa que não tem mobilidade, também não vai adiantar, tá? Porque ele vai tirar o calcanhar do chão, ou quem não tiver força não vai conseguir subir só com esse apoio. Tá? Então, por isso, é importante a adaptação certa para o déficit que o seu aluno tem, tá bom? Então, vamos lá às 3 perguntas, né, de pontos de correção, que é a pergunta da live. Então, a pergunta da live é: quais são os 3 pontos de correção que você tem que fazer aí no seu aluno? Os 3 pontos de correção: esse calcanhar, né, e o joelho neutro. Isso, na verdade, não é uma correção para ser um movimento válido. Até porque, em campeonato, se o seu aluno tira o calcanhar do chão para fazer o pistol, é um movimento válido, tá? Desde que ele cumpra com as outras especificidades. Beleza, que a gente já vai falar daqui a pouco. Mas isso é uma coisa para não lesionar o seu aluno, tá? Então, por exemplo, se ele está tirando o calcanhar do chão, isso significa que ele já tem o posterior encurtado. Então, a chance dele se lesionar já é maior, certo? E se ele está jogando o joelho para dentro, também há uma chance dele se lesionar aí. Porque se ele tira o calcanhar do chão, a pressão fica muito grande em cima do joelho, né? Fica uma pressão do peso inteiro em cima do joelho. Então, isso vai ser lesivo para o seu aluno. Mesma coisa, se tem muita gente que faz o pistol, se você filma o seu aluno de frente, você vai conseguir ver isso. O seu aluno fazer isso daqui, ó. Jogar o joelho que tá do pé que está no chão para dentro. Tá? Então, toma bastante cuidado com isso, porque às vezes o seu aluno está conseguindo fazer um pistol rápido, sem tirar o calcanhar,
jogando o quadril para trás, quebrando a paralela, só que ele está jogando esse joelho para dentro. Bem provável que ele comece a sentir essa articulação aí. Então, vai já direcionando. Isso pode ser também porque a pessoa às vezes tem o pé chato, então ele está acostumado a colocar o peso para dentro. Então, esses exercícios de propriocepção também pode ajudar ele, ok? Mesmo ele não tendo dificuldade em se equilibrar, ele não tem dificuldade em equilíbrio, mas ele joga o eixo do corpo dele errado, tá? Ok, então o joelho neutro e o calcanhar no chão. Isso é um dos pontos que eu gosto de observar, por quê? Primeiro, o movimento tem que ser seguro. Não adianta o movimento estar saindo e não estar sendo seguro. Então, esse, em questão de importância para mim, é o que a gente tem que observar primeiro. Se o joelho está vindo para dentro e se o calcanhar está lá no chão, ok? Depois, quebrar a paralela. O que é quebrar a paralela, que eu falei sobre algumas vezes aí no meio da aula? Quebrar a paralela é conseguir agachar mais do que os 90 graus. Então, o meu quadril tem que estar mais baixo do que a linha do meu joelho. Então, por exemplo, aqui, eu quebrei a paralela? Não, porque meu quadril estava acima da linha do meu joelho. Agora aqui, meu quadril está abaixo da linha do meu joelho. Então, eu quebrei a paralela. Então, óbvio que eu quebrei bastante nesse último, mas porque eu tenho mobilidade, ok para isso. Mas se baixou um pouquinho mais o quadril da linha do joelho, já quebrou a paralela, tá bom? Isso muda muito, né, da altura da pessoa, do tamanho da perna da pessoa. Então, a regra é quebrar a paralela. Isso é para ser um movimento válido, ok? E, por último, a extensão completa do joelho e do quadril. Então, percebe o quanto uma coisa vai juntando na outra. Se eu tiro o meu calcanhar do chão, bem provável que eu jogue uma pressão muito forte no meu joelho. Isso pode me causar um pouquinho, né, mais de força, eu vou ter que fazer mais força para conseguir fazer o movimento. E também eu vou ficar com menos equilíbrio. Então, percebe que uma coisa vai juntando na outra. Se eu tiver menos equilíbrio, bem provável que eu não consiga finalizar o movimento com o joelho em extensão e o quadril em extensão antes de colocar o pé, que não está em apoio, tá? Então, por isso que é tão importante. Para ser um movimento válido, eu tenho que finalizar o movimento com joelho e quadril na extensão completa, para depois encostar o outro pé. Tá? Você vai ver muitos alunos cometendo esse erro aqui, ó. Agachar, na hora de subir, coloca o pé e volta. Isso é um movimento inválido. Ah, mas eu quebrei a paralela, eu não coloquei meu joelho para dentro, meu calcanhar não saiu do chão. Beleza, só que você não terminou o movimento em extensão completa de joelho e quadril. Tá? Então, se você usar aquelas adaptações, né, que a gente fez, específica para cada área, se você continuar trabalhando a mobilidade, continuar trabalhando força, propriocepção e equilíbrio, seu aluno cada vez mais vai se destacar nesse movimento aí de pistol. Eu tenho uma aluna que fez consultoria online comigo durante muito tempo, que ela não queria fazer pistol, não gostava de fazer pistol, né? Mas ela sentia necessidade, porque ela participava de alguns campeonatos que precisava ter o pistol lá, né, em alguns campeonatos. E aí ela falou, ai, Nath, ela fazia planilha comigo para aprender a fazer ring e muscle up. Mas ela, né, pensou e falou assim, ah, não, mas eu preciso, eu não quero, mas eu sei que eu preciso, né, aprender a fazer o pistol. E aí eu comecei a trabalhar a mobilidade, tudo com ela, e ela é muito forte, essa minha aluna. Ela tem um deadlift absurdo, né, de técnico e de pesado. Então, o problema não era força, agachava com muito peso, o problema não era força, o problema não era equilíbrio, eu já tinha identificado, então era mobilidade. Beleza. Aí ela começou, não fazia pistol e de repente ela começou a fazer pistol, só que ela só fazia segurando a perna. Só que aí o que acontecia? Às vezes ela segurava o pé e não conseguia encaixar antes de colocar o outro pé. Aí a gente vai consertando esses erros. Então, pistol é um exercício que muita gente faz, né? E tem bastante facilidade, na verdade, em fazer o movimento.
Mas, para algumas pessoas, parece que é mais difícil do que um Wing Muscle Up, do que um Handstand Walking, por exemplo. Tá? Então, atenção para a adaptação do seu aluno, continua fazendo os movimentos lá para ajudar, né, ganhar mobilidade, força e equilíbrio, que isso vai ficar cada vez mais próximo deles conquistarem, ok? Então, a aula de hoje foi sobre, né, a gente conseguir ver esse universo aí do pistol, não só, beleza, os pontos de correção são esses, porque que acontece? Beleza, o ponto de correção é manter o calcanhar no chão. Se eu não continuar trabalhando a mobilidade do meu aluno, ele vai tirar o calcanhar do chão, quanto mais eu não posso usar o estímulo que eu quiser. Por exemplo, fulano, calcanhar no chão, auditivo, não vai adiantar. O visual, você está tirando o calcanhar do chão, mostra para ele, filma ele, beleza, não vai adiantar. Vou tocar lá nele e vou falar, seu calcanhar está fora do chão, pisa no meu dedo. Ele não vai conseguir. Por quê? O problema não é que ele não está entendendo o que você está querendo que ele faça. Ele não está conseguindo fazer por uma questão física. Então, a gente tem que melhorar a mobilidade dele, que aí sim, qualquer estímulo que a gente vai usar, sinestésico, auditivo ou visual, ele vai entender. Beleza? Valeu, muito obrigada.